Meus amados irmãos, paz e graça, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós estaremos lendo do versículo 16 até o versículo de número 18. Louvamos a Deus pela bênção, pelo privilégio que é para nós podermos estar reunidos na presença do Senhor. Eu gosto do salmista, ele diz no Salmo 84, verso 10: mais vale um dia em tua presença, ó Deus, do que 1000 em outra parte. Aí ele diz assim: eu prefiro estar na porta da casa do Senhor do que habitar nas tendas da perversidade. Jacó, quando ele encontra com Deus no Val de Jaboque, ou melhor, em Betel, após aquela experiência onde ele vê uma escada posta entre os céus e a terra, ele acorda e ele diz assim: na verdade, Deus estava neste lugar e eu não sabia. Hoje nós já temos esse discernimento. Deus está aqui e nós sabemos que Ele está aqui porque Ele tem compartilhado conosco do seu Espírito. Amém? Diz assim, estou usando a revista corrigida, diz assim o versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Meus irmãos, esta carta à igreja de Tessalônica, a gente sabe que ela foi escrita por Paulo. A igreja de Tessalônica, ela era uma congregação que ficava próximo à cidade de Filipos. E nos eventos bíblicos de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 16, a gente tem algumas informações sobre o nascimento, o crescimento, a instalação dessa igreja. A gente sabe que em Atos 16, Paulo e Silas foram espancados em praça pública por anunciarem ali o nome de Jesus em Filipos. E a gente sabe do que Deus fez naquela prisão, alcançando o carcereiro, toda a sua casa. E Paulo e Silas, dando prosseguimento à obra de Deus, o texto diz que eles vão para Tessalônica. E quando eles estão em Tessalônica, a Bíblia diz que eles ficam ali, e ali eles anunciam o nome de Jesus. Muitas pessoas se convertem ao Evangelho, e os judaizantes presentes ali naquela cidade, naquela região, vendo o crescimento da fé
entre os novos convertidos. Eles resolvem perseguir a Paulo e a seu companheiro Silas. E a história nos diz que, movido por essa perseguição, Paulo rapidamente deixa ali os novos convertidos e Paulo parte em direção à cidade de Bereia. E quando Paulo chega em Bereia, Paulo tem ali a oportunidade também dada por Deus para anunciar ali o Evangelho. E é interessante que Lucas, que é o escritor de Atos, ele vai dizer que os crentes de Bereia, eles são mais nobres, ou eles foram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque tudo quanto Paulo pregava, os crentes de Bereia estavam examinando as Escrituras. E essa expressão examinar no original significa passar pela peneira. Era como se Paulo estivesse pregando naquele púlpito ou naquele lugar e os irmãos estivessem avaliando se de fato a mensagem que Paulo estava transmitindo era uma mensagem que tinha um fundamento na Escritura, era uma mensagem que de fato estava alinhada com aquilo que os profetas, com aquilo que os salmistas e com aquilo que Jesus ensinou quando esteve entre nós. E o ministério breve de Paulo ali também em Bereia foi findado ou interrompido por causa da perseguição. E a história diz que Paulo sai de Bereia também por causa da perseguição e ele vai até a cidade de Corinto. E quando ele chega em Corinto, ele encontra o seu filho na fé por nome de Timóteo. E é interessante a estratégia de Paulo, já que ele não tinha condições, porque movido pela perseguição dos judaizantes, de voltar para Tessalônica, o que Paulo faz? Paulo então envia Timóteo com a responsabilidade de discipular os novos convertidos que ali estavam. E foi isso que aconteceu. Passado algum tempo, Paulo envia Timóteo para a igreja de Tessalônica, e Timóteo, ele ensina a mensagem de Deus àqueles irmãos. E, biblicamente, a gente percebe que houve um crescimento muito grande naquela igreja, naquela congregação. É interessante que, passado algum tempo, em que Timóteo já está ali em Tessalônica, ele resolve enviar o relatório missionário para Paulo. E Timóteo então, ele escreve: olha Paulo, os irmãos de fato, eles se converteram dos ídolos ao Deus vivo. De fato, a fé deles estão aumentando. Eles estão crescendo em Deus, crescendo na graça e crescendo no conhecimento. Paulo então escreve esta carta para fazer nada mais do que uma confirmação daquilo que Timóteo o havia dito. Paulo louva a Deus pelo progresso, pelo avanço espiritual dos novos convertidos ali de Tessalônica. Paulo os exorta, e esta palavra exortar vai muito mais além do que uma disciplina. Na verdade, esta palavra significa dar ânimo, dar coragem, estender as mãos. É o que Paulo diz, é o que Paulo faz. Paulo, ele exorta os irmãos a viverem a vontade de Deus, a vontade do Pai, como eles estavam inseridos num contexto de paganismo, de idolatria, de promiscuidade sexual. Paulo os exorta a santificar a vida deles. Aí Paulo diz: olha, porque esta é a vontade de Deus,
a vossa santificação. Deus não nos chamou para a imundícia, mas Deus nos chamou para sermos santos. Paulo, então, ele encoraja os irmãos a viverem uma vida santa, a viverem uma vida separada, a se consagrarem única e exclusivamente a Deus e ao seu reino. Porém, quando Timóteo envia esse relatório a Paulo, havia uma dúvida, havia uma questão, havia um problema que Timóteo ainda não tinha conseguido resolver, porque os irmãos aceitaram a fé, e como todos novos convertidos, eles estavam com o coração ardendo, pegando fogo, apaixonados por Cristo e pelo Evangelho. E a mensagem pregada para eles é que Jesus virá a qualquer momento. Eles tinham aprendido sobre a iminência da volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que de fato Jesus viria, arrebataria o seu povo, levaria o seu rebanho para si, buscaria sua noiva, levaria o seu povo, adentraria com a nação eleita nos portais celestiais, nos portais da eternidade. Porém, aqueles irmãos com coração alegre, nasceu uma dúvida dentro deles: olha, tudo bem, é algo maravilhoso, nós iremos participar do arrebatamento, iremos encontrar com o Senhor, será algo lindo. Porém, e quanto aos meus entes queridos, quanto à minha mamãe, quanto ao meu pai, quanto ao meu irmão, quanto aos meus avós, que também receberam a fé, que também foram perdoados e que também tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, eles já morreram, Paulo, eles já não estão entre nós. E havia um conflito porque eles faziam parte do mundo grego, e o mundo grego, com as suas filosofias, eles não acreditam na ressurreição, eles não acreditam na vida após a morte. Isso então, por os irmãos ainda não ter tanta estrutura, não ter tanto conhecimento, Paulo então vem elucidar, trazer luz, trazer orientação para esses ensinamentos. Aí Paulo vai dizer: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Está no versículo 13, se vocês quiserem acompanhar. Acerca dos que já dormem. Esse sono que Paulo está dizendo aqui é o sono da morte. Aí Paulo diz: olha, para que vós não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Aí Paulo diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Aí Paulo vai dizer: olha, dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aí Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, Paulo está organizando na mente, no coração dos irmãos, a doutrina da ressurreição dos santos. Paulo está falando assim: olha, aqueles que morreram crendo em Jesus, eles estão dormindo, e de maneira nenhuma
nós, os que estamos vivos, os precederemos. Aí Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Aí Paulo diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ressuscitarão com corpos glorificados, com corpos incorruptíveis e com corpos imortais. Depois nós, olha a esperança, essa carta, ela foi escrita no ano 51 depois de Cristo. Naquela época, os irmãos já tinham essa esperança. Aí ele diz assim, olha, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Meus irmãos, o que Paulo vai tratar aqui é sobre a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. E quando ele usa esta expressão, esse termo arrebatado, a gente sabe que o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, e esta expressão no grego, arrebatados ou arrebatamento, é a mesma expressão transliterada por parousia, que significa a vinda ou a chegada. Quando Paulo usa esse termo técnico, parousia, para explicar sobre a vinda de Jesus para buscar o seu povo, as pessoas que estavam ouvindo Paulo logo contextualizaram a mensagem e o que ele estava querendo dizer, porque esta expressão ela era usada quando um mensageiro ele vinha do palácio real trazendo uma mensagem para a comunidade, dizendo assim: olha, preparem-se, porque o nosso rei está vindo. E as pessoas da época, quando ouviam esta mensagem vinda do palácio real, todos de prontidão, eles se preparavam a cidade, limpavam a cidade, tirava os leprosos, os mancos e os ressequidos, os mendigos dos pontos principais, os afastavam para fora da cidade naquele momento. Havia uma mobilização gigantesca no que diz sentido a preparação, porque o rei estaria chegando, porque o rei estaria vindo, porque o rei já havia dado a mensagem que iria fazer uma visita, que iria chegar naquela cidade. Então, quando Paulo usa esse termo, Paulo, ele acende no coração dos irmãos a necessidade de se estar preparado, porque o rei vem aí. Quando Paulo usa o termo parousia, eles logo entendiam que assim como eles limpavam a cidade, organizavam a cidade, preparavam a cidade para a vinda do rei terrestre, assim também a vida deles, o espiritual, a família, todos precisavam estar preparados, porque o rei vinha de forma iminente. Quando nós falamos sobre o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, primeiro, ela se diverge da primeira em alguns pontos. Na primeira vinda, o apóstolo João vai dizer que ele veio em carne e habitou entre nós.
Na segunda vinda, ele virá em glória. A primeira, ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na segunda, ele virá como noivo da igreja, o amado da nossa alma. Na primeira, ele veio nos remir de toda iniquidade, de todo pecado, purificar para si um povo seu, zeloso, especial de boas obras. Na segunda, ele virá buscar este povo. Ele irá buscar a sua igreja. E a vinda de Jesus, ela é o assunto mais comentado em toda a Bíblia. E o arrebatamento é a esperança dos salvos. Quando Paulo foi escrever à igreja de Coríntios acerca da doutrina da ressurreição dos corpos, ele diz assim: olha, se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim para os irmãos de Roma: é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Sabe o que é que Paulo está dizendo aos irmãos? Paulo está dizendo: olha, Jesus está às portas. Ele vem. O apóstolo João, tomado de amor, porque ele é o apóstolo do amor já velho, já cansado, ele dizia às igrejas da Ásia: filhinhos, é já a última hora. O escritor aos Hebreus, tomado de um senso intelectual enorme que é esta carta, ele diz assim: ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Ó, quantos acreditam nisso? E Paulo vem dizendo assim: olha, nós, os que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados. Sabe o que significa essa expressão, ser arrebatado? Quando Paulo diz isso para a igreja, significa pegar rapidamente. Esta é a mesma expressão que diz em Atos 8:39, quando Filipe sai de Azoto, pelo Espírito vai ao deserto, prega para o etíope, o etíope se converte, e a Bíblia diz que o Espírito arrebata Filipe para Gaza. Assim também vai ser a igreja. O Espírito vai arrebatar a igreja rumo aos céus. Quando Paulo diz que seremos arrebatados, Paulo está dizendo de algo, de um evento extremamente rápido. A igreja será pega rapidamente. Os salvos, os que estiverem vivos neste grande dia, eles serão levados embora por Deus rapidamente. Aí ele explicando aos coríntios, ele diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, será muito rápido. A igreja será tomada, ó glória, e subirá e encontrará com o Senhor nos ares.
pegar rapidamente. Segundo, tomar a força. A igreja será arrancada da terra, assim como o trigo na ceifa será arrancado do joio, assim como Ló, o justo, foi arrancado de Sodoma, e Sodoma foi destruída com fogo e enxofre e juízo de Deus, assim também a igreja, ela será tomada à força desta terra. Deus tomará a sua noiva para si, assim como o redemoinho veio e separou Elias de Eliseu, assim o Espírito vai separar a igreja dessa terra, e nós subiremos à eternidade do Pai. Tomar para si. O que Jesus irá fazer é isso. Ele irá buscar o povo que ele comprou para si. O apóstolo João, no Apocalipse, ele diz assim: com teu sangue compraste para Deus homens, povos, tribos, línguas e nações, e os fizestes reis e sacerdotes no seu reino. Esse povo que foi comprado, agora ele será buscado. Jesus, nesse contexto de arrebatamento, ele é comparado com o noivo. Em Mateus 25, à meia-noite, ouviu-se um clamor e alguém disse assim: eis que vem o noivo vem vindo aí. Jesus é o noivo. A igreja é a noiva do Cordeiro. O arrebatamento é o selo maior desta aliança. É o ápice, é o ponto sublime da salvação do justo. Será lá. A igreja como noiva, Paulo disse assim: olha, estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, para vos apresentar a um marido, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja, ela está comprometida com o marido, com o noivo. E o noivo da igreja é Jesus de Nazaré. E o noivo a ama, e o noivo a protege, e o noivo tem zelo por ela. Paulo ensinando aos Efésios sobre o relacionamento conjugal, Paulo diz assim: olha, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, pela lavagem da água, pela palavra, para tornar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, ou coisa semelhante. O noivo está adornando a sua igreja para aquele grande dia. A noiva está sendo preparada pelo Espírito Santo para adentrar nas mansões celestiais, para adentrar nas bodas do Cordeiro de Deus. Lá no Apocalipse capítulo 19, o apóstolo João vai dizer: regozijemo-nos e alegremo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E ele diz assim: e a sua noiva já se preparou. Olha que coisa linda!
A noiva já está preparada. O sangue de Jesus que nos cubra, irmãos. Mas o arrebatamento é uma verdade. Oh, que coisa linda. Ele irá buscar a sua noiva, a sua igreja, o seu povo, os seus eleitos e os seus remidos. Próximo. Arrebatamento é levar para outro lugar. A igreja será levada. Tem gente que diz que não existe céu, não existe inferno. Existe. Existe céu, que é a recompensa do justo. E o inferno existe. E o inferno é a ausência de Deus. É o resultado de uma vida sem Cristo. E quando Paulo diz que nós seremos arrebatados, ele disse assim, olha, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa linda. O céu é algo glorioso. Um dia Paulo, tomado por uma experiência, ele diz assim, olha, eu conheço um homem, não sei se é no corpo, se fora do corpo, ele subiu ao terceiro céu, ao céu de Deus, ao céu dos céus, a morada do Altíssimo, ao santo monte, como diz lá nos Salmos. Aí ele diz assim, olha, ele falou, não sei se é no corpo, se fora do corpo, mas ele ouviu palavras inefáveis, das quais ao homem natural não é lícito dizer. Coisas inefáveis, coisas que palavras humanas não são capazes de descrever. Aí por isso que ele diz assim, olha, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem com o coração se percebeu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A igreja será levada dessa terra. As pessoas não creem. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, Pedro vai dizer assim, que nos últimos dias se levantariam escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, que dirão, aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como na criação. É mais ou menos assim. Tem muito tempo que eu já ouço que Jesus vai voltar, ele ainda não voltou. Eu não creio mais porque desde o tempo dos meus avós, os crentes dizem que Jesus vai voltar e ele ainda não voltou. Mas os salvos têm uma viva esperança, irmãos. O nosso coração palpita pela vinda de Jesus. Porque nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Nós buscamos uma pátria muito excelente, da qual o arquiteto e construtor é o próprio Deus. Eu creio no arrebatamento porque Jesus, que não erra, que não falha, que não mente, falou do arrebatamento. Ele reuniu os discípulos antes da sua morte. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Aí ele diz assim, olha, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Aí ele diz assim, pois eu vou e vou vos preparar lugar.
para que onde eu estiver, estejais vós também. A igreja será arrebatada e a igreja tomará posse da morada que Jesus preparou. Oh glória! Ele nos levará, irmãos, para as mansões celestiais. E Paulo disse assim: olha, a nossa cidadania não é da terra, mas a nossa pátria está nos céus, de onde a gente espera a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Os céus é a nossa esperança. Paulo diz assim: olha, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Oh, glória ao nome do Cordeiro de Deus. Quantos têm nele esta esperança? Levante a tua mão para o alto. Levante a tua mão santa, sem ira nem contenda. Só você que tem nele esta esperança. A Bíblia diz que todo aquele que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele também é puro. A Bíblia diz que assim como ele é, nós o veremos. Oh glória! O salmista diz assim, olha: guiar-me-ás, no Salmo 73, verso 24, Salmo de Asaf. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberá na glória. Oh, irmãos, essa é a nossa esperança. Ele nos guia no seu conselho, Ele nos guia na sua verdade, e depois nos receberá na glória. Essa é a nossa esperança. Se limitarmos a nossa esperança em Deus apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Os apóstolos, eles tinham esta esperança viva no coração deles. Paulo, quando foi terminar a sua carreira, ele disse a Timóteo: Timóteo, eu já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício. Mas tem uma coisa: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, eu guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está preparada, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Vai ser algo glorioso, aonde todos os santos do Antigo Testamento, da Bíblia, da história da igreja, eles serão ressuscitados. Eles serão ressuscitados com corpos transformados. Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, os apóstolos, os pais da igreja, aquele crente que você conhece que morreu salvo, aquele teu parente, aquele teu vizinho, aquele teu amigo, aquele que congregou com você, que morreu salvo em Jesus. Ele irá ouvir o soar da última trombeta. E sabe o que é lindo, irmãos? Que apenas os salvos ouvirão o soar da última trombeta. Apenas aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Apenas aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro Imaculado terão direito de entrar na cidade santa pelas portas e comer da árvore da vida. Os salvos serão ressuscitados, aqueles que morreram em Jesus. Olha que coisa linda. Aí
depois nós, olha a esperança, depois nós, os que ficarmos vivos, nós seremos arrebatados. É o maior mistério da Bíblia, é a nossa esperança, é o anseio da nossa alma. A igreja está com os pés na terra, mas a cabeça está no céu, em Deus. É por isso que Paulo, quando vai escrever aos Colossenses, ele vai dizer assim: olha, pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado, e a nossa vida está escondida nele. Oh glória! Oh irmãos, a igreja subirá, nossos corpos serão transformados. Paulo, ensinando aos coríntios, ele diz assim: olha, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, ela soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, porque é necessário que essa carne, que esse corpo, que esse tabernáculo corruptível, ele se revista de incorrupção, de incorruptibilidade. Essa casa mortal, essa casa falível, fraca de barro, ela se revestirá da imortalidade, quando isso que é corruptível se revestir de incorrupção, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo nosso Senhor. Oh, você que pode, adore. Você que tem nele esta esperança, fica sobre os seus pés nesta noite. Oh, esta muito bela esperança. Oh, nosso coração palpita de alegria, porque o céu é a nossa herança, é a nossa casa. Ah, eu gostaria que você colocasse a mão à altura do seu coração. E eu gostaria que você oferecesse a Deus algo nesta noite ainda, no final deste culto. A nossa estadia nos céus será eterna. Será eterno. No céu estaremos para sempre com o Senhor. E o que é lindo do céu, irmãos, não é as ruas de ouro. É lindo também o mar de cristal, o muro de jaspe. Tudo isso é muito lindo. Mas sabe o que é mais lindo no céu? É o que 1 João diz: assim como Jesus é, nós o veremos. O mais lindo do céu é poder ver Jesus. Se você tem esta esperança, diga: Jesus, eu quero lhe ver. Diga: Jesus, me ajuda a perseverar, porque eu quero te ver, Jesus. Se você tem nele esta esperança, diga: Jesus, me ajuda a perseverar, que eu quero te ver. Há uma doce presença no nosso meio. A igreja precisa se alegrar na iminência da vinda de Jesus. Eu quero convidar você a se alegrar no Espírito de Deus nesta noite. Feche os seus olhos.
Se você ainda não tomou essa decisão por Cristo, é a noite que o Espírito de Deus está trabalhando aqui. Não endureça o seu coração. Deus está chamando o seu povo. O mensageiro está dizendo: o rei vem aí, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Nunca mais. Você que sabe, adore ao Senhor com esse nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morte, choro, seja tocado, tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Mais noite ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Mais noite ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança dos salvos. Escapa-te por tua vida. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Se com teu coração creres que Deus o ressuscitou, e se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, tu serás salvo naquele grande dia. Escapa-te por tua vida. Entrega-te a Jesus nesta noite. Oh Espírito de Deus, eu quero lhe pedir que o Senhor aplique esta palavra em cada coração, Pai. Deus, aplique a tua palavra e que esta palavra produza vida, Pai. Deus, nós estamos aqui reunidos como a tua noiva, como a tua eleita, como o teu povo santo. Ah, Jesus, nos ajuda. Segura nas nossas mãos, ó Deus, para que não venhamos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, usa-nos, ó Deus, nesta última hora, como instrumentos nas tuas mãos, para que mais vidas sejam agregadas ao teu rebanho. Faz de nós, ó Pai, instrumentos, Deus, para que onde passarmos, a tua palavra seja pregada, seja anunciada. Senhor, nós não queremos deixar ninguém para trás. Usa-nos como canal na tua presença, como mensageiros da nova aliança, como mensageiros da última hora. Meu Deus, se porventura alguém que ouviu esta palavra, Senhor, aqui dentro deste templo, ou pela transmissão nas redes sociais, e creram em Ti, e se arrependeram dos seus pecados, eu quero lhe pedir nesta hora, que o Senhor venha perdoá-los, venha escrever o nome no livro da vida do Cordeiro,
venha dar-nos força, dar-nos graça para perseverarmos até o fim, porque aquele que perseverar será salvo. Deus, toma a nossa vida, guarda os nossos passos, guarda os nossos pés na tua presença, nos revista, Senhor, com as armaduras espirituais, para que possamos ser achados dignos naquele grande dia. Deus é a nossa esperança, Deus é o nosso pedido, Senhor, que nada venha nos fazer perder o foco, que é Cristo, que é o Senhor, que é os céus. Para quem iremos nós, ó Deus, se só Tu tem palavras de vida eterna? Pai, nesse momento eu Te agradeço pela oportunidade, Senhor, que as nossas vidas sejam edificadas por Ti, Pai, até aquele grande dia. É o meu pedido, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. As nações andarão em sua